Senhoras e senhores do Brasil inteiro, salve a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui curtindo e também compartilhando. Correi meu cabelo, e aí, gostaram? Daqui a pouco nós teremos a presença aqui do meu amigo Pitoli. Daqui a poucos minutos ele vai estar aqui com a gente falando dessa situação de Bolsonaro, né? Hoje foi mais de 20 repórteres o tempo inteiro na frente do PL, esperando uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, né? Para ver o que vai decidir. Porque ficou confusa a decisão do Moraes e nós temos que saber. Né? Tá todo mundo indignado. Não pode falar mais do Bolsonaro. Nós vamos falar isso em instantes, junto do Pitoli. No momento, nós vamos falar também de outra decisão do ministro, agora há pouco. Isso mesmo. Mais uma. E agora afeta uma mulher, né? Uma mulher. Esposa de um deputado. Será quem é? Vocês conhecem e gostam dele. Isso mesmo. Hugo Mota e Davi Alcolumbre, após fecharem, né, o Congresso, desligar o ar-condicionado, entre outras coisas, entram também, né? Resplendor Minas Gerais. Eu conheço Resplendor. Olha só. Agora, os dois presidentes também da Casa Baixa, Casa Alta, entram na mira do senhor Donald Trump, né? E Donald Trump está, nesse momento, aguardando também a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Está todo mundo aguardando essa nova decisão. Todo mundo, até a Globo está acompanhando, né? Porque a Globo também está no prejuízo. Não pode falar de Bolsonaro, todo mundo, né? Até a Globo ficou chateada. Aqui, você pode ver aí, é a frente do PL, tem mais de 20, olha lá, quantas câmeras lá, aguardando aí o Bolsonaro, né? Aguardando o Bolsonaro, não. A decisão do Bolsonaro ali, ó, que vai sair ainda essa noite. Mazé Prado se tornou membro, fica verde, o Brasil e o mundo tá te vendo, tá bom? Daqui a poucos minutos, o Pitoli vai estar aqui comigo, tá bom? Pitoli, nós vamos falar da situação de Bolsonaro, hein? Daqui a pouquinho, o meu amigo Pitoli. Eu já tenho imagens aqui ao vivo de Bolsonaro saindo do PL nesse momento, porque tem que estar em casa para cumprir ordem do ministro Alexandre de Moraes. Tem imagens ao vivo aqui, ó. Tá saindo agora e mais uma vez ele fala, ó. Ó. Aqui, presidente. Expectativa do Moraes. Bolsonaro está indo para casa, ok? Ele diz, infelizmente, eu não posso conversar com vocês. Ele acena para as pessoas que estão ali, faz um aceno, entra no carro ali e segue ali para a sua residência. Nesse momento ali, ó, está indo para casa, então, ali, o Jair Messias Bolsonaro, hein? Está seguindo ali muitos repórteres, muita gente ali. Você pode ver que são mais de 20. Olha, mais de 20 aguardando aí. A segurança ali, na frente ali, da porta, fazendo ali a segurança. Vamos lá. Está aí, então. Aqui ele fala, infelizmente, eu não posso conversar com vocês aqui, ó. Aqui, ó. Infelizmente, não posso conversar com vocês. Tá aí, ó. Tá? Ele faz um aceno e tem que ir para casa, porque o Moraes deixou bem claro, né? Que se ele chegar em casa depois das 7 da noite, será preso. Eu queria muito que vocês curtissem e compartilhassem. Daqui a poucos minutos, está chegando aqui o Pitoli para conversar comigo, com vocês, tá bom? Tem algumas perguntas, se ele conversou com o Bolsonaro, coisa assim, né? Vamos saber. Infelizmente, a gente nem pode falar também se conversou com o Bolsonaro. Nós estamos proibidos de falar qualquer coisa, tá? Eu queria dizer uma coisa a vocês aqui. Mais uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou, né? Que bloqueou as contas bancárias do Eduardo, você sabe, o Pix, a conta bancária,
móvel e imóveis dele. E o salário dele de deputado, tudo bloqueado. E agora chegou também a esposa do Eduardo Bolsonaro, tá bom? O ministro também acaba de bloquear todas as contas da esposa do Eduardo. Ela foi fazer uma transação agora há pouco e foi informada pelo banco que as suas contas foram todas bloqueadas também. Eu pergunto a você agora, né? Obrigado, André. Eu pergunto a você nesse momento, que culpa tem a esposa do Eduardo Bolsonaro? Hein? Que culpa tem? Mas se você olhar para a família do Oswaldo Eustáquio, por exemplo, meu amigo, bloquearam a dele, a da Mariana também, a filha menor. Então, né, para vocês verem aí que situação, né? Que situação que a gente está vivendo nesse momento, hein? Bloquear as contas do cara e da esposa. Isso é uma covardia. O Silas Malafaia, pessoal, ele esteve hoje no Metrópolis, ele, ele chamou o Moraes de criminoso. Aqui, ó. Aqui, no ó. primeiro momento ajudou. É verdade. No primeiro momento ajudou. Mas à medida que o povo... Não, não é esse aqui não, é o outro. É o outro vídeo que ele chama de criminoso. Eu quero pegar a fala dele que ele chama o cara de criminoso, né? Eu quero a fala de criminoso. Cadê? Aqui, ó, essa. No primeiro momento ajudou. É não, é isso mesmo. É isso no mesmo. primeiro momento ajudou. Mas à medida que o povo está tomando conhecimento da brincadeira, a coisa está voltando para o seu lugar. No primeiro momento, o pau cantou em cima de Bolsonaro, em cima do Eduardo. Quebrou em cima deles. Eu que não tenho medo de nada e não me escondo, eu não me baseio por opinião de rede social, sabe? Se ela está a favor ou contra, e me posicionei logo no primeiro dia, mas o pau estava quebrando em cima. Só que agora o povo está tomando consciência. Quer dizer, então, que o Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro são culpados de injustiças, são culpados de ordens a plataformas americanas ilegais, imorais e secretas? Eles são culpados de sanções a eles, onde vou repetir aqui, hein? Disse na Paulista, essa semana coloquei um vídeo, Alexandre de Moraes é um criminoso, porque rasga sucessivamente a Constituição. E cito aqui os artigos para não dizer que é bravata. Artigo 5º, inciso 4. Chamou de criminoso. O rapaz. Meu amigo, a situação tá complicada, hein? Tá complicada. É um criminoso, né? Ai, daqui a pouquinho, o Pitoli está se preparando para entrar com a gente aqui em minutos, hein? O Pitoli vai então falar sobre as novas sanções, né? Nós estamos acompanhando aqui, pessoal. O carro de Bolsonaro está no engarrafamento nesse momento. Tem gente que está acompanhando em tempo real para depois o ministro não falar, tá? O ministro não falar que ele está descumprindo. Ó, estão seguindo ele lá e mostrando. Está engarrafado ali o trânsito, né? Tomara que ele chegue a tempo, tá? Tem que fazer isso mesmo, tá? Tem que fazer isso mesmo, né? Vamos lá. O Pitoli mandou mensagem agora. Nós estamos enviando agora o link para o Pitoli. Está aqui. Enviei o link agora para o meu amigo Pitoli. Está chegando agora nessa. Queria que vocês se inscrevessem no canal, dessem o joinha, curtissem, compartilhassem, pessoal. Nós vamos falar de coisas muito importantes agora, tá? Do que está acontecendo, né? No Brasil e no mundo, né? Essa proibição de Bolsonaro, os ministros falaram aqui para ele aqui agora, ó, para ele ter cautela. Juristas apontam a necessidade de cautela por parte do ministro Alexandre de Moraes em relação à nova decisão que pode sair agora essa noite. A principal preocupação dos especialistas está relacionada à falta de detalhes específicos na decisão, o que pode dificultar o trabalho da defesa. Um ponto crítico levantado pela defesa de Bolsonaro é ali que não tenha, né, não estava claro ali, e o Bolsonaro, né, tinha ali uma armadilha ali, né, para
talvez prender Bolsonaro? Não sei. Só que tinha uma armadilha naquela decisão. Tá? Eu sempre digo que se eu fosse o Bolsonaro, eu ia dar entrevista normalmente. Normalmente, porque não proibia o uso ali de redes sociais, né? Vamos lá. O Gilvanda Federal está falando que vai ter manifestação no dia 3 em Vila Velha, ok? Às 12 horas, no posto Mobi, tá bom? Então, fora Lula e fora ministro Alexandre de Moraes, beleza? Então, ficar esperto aí, quem é de Vila Velha, fazer aí uma manifestação aí, tá bom? Vamos lá. Estamos aguardando aqui a chegada do Pitoli. Queria muito que você se inscrevesse, curtisse, compartilhasse. Está chegando aqui daqui a pouquinho. Nós vamos falar dessa nova decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está chegando, né? Está chegando a qualquer momento. Flávio Bolsonaro pede o impeachment do Alcolumbre, que já disse que no impeachment, né? Olha quem está chegando aqui. Chegando uma estrela aqui, ó. Meu amigo Pitoli. Esse tem credibilidade. Meu amigo Pitoli, seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer tê-lo aqui comigo, cara. Prazer meu, Marcelo. E é uma honra poder estar contigo. Ontem, quando conversei à noite com Oswaldo Eustáquio, um amigo que temos em comum, né? O Eustáquio falou assim, puxa vida, cara, você tinha que estar mais perto do Marcelo, do doutor Marcelo Suave. Eu falei assim, vai ser uma honra, né? Vai ser uma oportunidade para, inclusive, poder conhecer mais o trabalho do doutor Marcelo Suave. Aí, ontem à noite mesmo, era por volta de 10 da noite, horário de Brasília, conversamos. A conversa foi tão prática que foi assim, amanhã você conversa? Converso. Então pronto, estamos aqui. É uma honra. Obrigado pela oportunidade, viu, Marcelo? Eu que agradeço, Pitoli, a sua presença aqui diante dessa... Ainda podemos conversar, né, Pitoli? Diante de tantas decisões, entre nós podemos conversar ainda, né, Pitoli? Que situação nós estamos vivendo, né? Pois é. Marcelo, eu estava te acompanhando agora e também acompanhando as últimas notícias. Eu, até ontem, repetidas vezes para algumas pessoas que me abordaram, eu usei o seguinte termo. Se tivesse a possibilidade de dar marcha ré, o câmbio quebrou. Não tem como dar marcha ré mais. Não existe outra alternativa se não seguirmos, Marcelo. Né? Mesmo porque chegamos até aqui. Você fazendo seu trabalho, né, a Auriverde fazendo o trabalho dela, né, eu ali no comando do Jornal da Auriverde, enfim, a gente conseguiu chegar até aqui. De que maneira, a gente não vai saber, né, de que maneira isso se deu. Né, passamos abaixo da linha do radar, como certa vez o presidente Bolsonaro me disse, né, numa das primeiras conversas que tivemos, ele me disse assim, Pitoli, a Auriverde está passando abaixo da linha do radar. Né? Eu não sabia se eu recebia como um elogio, né, ou como um alerta. E aí, hoje a gente sabe, ninguém mais está abaixo da linha do radar. Entretanto, os inimigos destes que estão hoje jogando contra o Brasil também mudaram. Hoje não é simplesmente o teu canal, o meu canal, não é o que nós comunicamos. Hoje eles estão preocupados com sanções, lei Magnitsky, né, e outras questões que virão, certamente virão. Então, eu acho que isso vai fazer com que a gente tenha inicialmente, o que eu posso chamar de sobrevida, e depois um momento onde a gente, muito provavelmente, vai ter que contar todas as histórias que vivemos nos bastidores de um Brasil que a gente não quer mais. Vitória, eu sei que você é muito amigo do presidente. Sei que você... Eu acho que você está como... Tipo o Leonardo no Faustão, né? Que é o cantor que mais foi no Faustão, né? O Bolsonaro, acho que o programa que mais foi o seu aí, né? Acho que a gente vê que você é muito amigo dele. Eu ia fazer uma live com ele, olha o azar que eu tive, né? Por causa do Xandão, né? Não consegui por causa das limitações. Se você tem falado com o Bolsonaro, eu sei que a gente até tem que medir as palavras hoje em dia, né? Eu disse até para o Coronel Meira, Pitoli, que o cara é igual ao Bolsonaro, que é acostumado a viver no meio do povo. Né? Para nós já é difícil. Imagina ele no meio do povo, o telefone do cara não para, você vê que é o tempo todo pessoas ali com a Rota 22, já tinha um monte de agenda para poder fazer, de repente o cara não pode sair final de semana.
As pessoas estão todas preocupadas assim, eu quero falar dele, mas se olhar o íntimo também, o psicológico do cara, Vitória, porque a gente vê, eu trabalho com isso, a gente vê as pessoas presas, a gente conversa com elas, as pessoas que usam tornozeleira, nem todo mundo, Vitória, está preparado para usar a tornozeleira ilimitado no final de semana, sair, feriado, Vitória, é complicado. Se você tem alguma informação sobre isso. Eu puxando para o jornalista aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente tira alguma coisa aqui. Não, sem nenhum problema. Na verdade, eu tive em São Paulo no dia 28 para a manifestação do dia 29, Marcelo, e ali eu conversei com o doutor Birolini. O doutor Birolini foi quem realizou a cirurgia no presidente Bolsonaro no último dia 13 de abril. Então, no dia 13 de abril, naquele domingo, ali no DF Star, foram 12 horas de cirurgia, reconstrução da parede abdominal, na sequência, 3 semanas de hospital, né, contando o tempo de UTI e quarto, e a alta 3 semanas depois, naquele domingo pela manhã. Logo depois, o presidente já começou, né, a sua rotina, ou tentar encontrar rotina novamente. Entretanto, no meio disso tudo, a recuperação de um homem de 70 anos, embora gozando de boa saúde, um homem de 70 anos, a reconstrução de uma parede abdominal, uma cirurgia de 12 horas, né, e um soluço que persistia. Aí, isso estava mexendo muito com o presidente Bolsonaro desde a sua saída do hospital. Então, psicologicamente, ele estava preocupadíssimo, vamos dizer assim, com algo que estava incomodando, ele não estava conseguindo discursar, a conversa ao telefone estava ruim, isso estava tirando o presidente do sério. Quando ele vai para o hospital novamente, né, passa pelo procedimento que identifica o motivo pelo qual ele estava sofrendo com um soluço, e aí partia para a correção daquele problema, ele toma esse golpe. Né? Então, veja, é uma sucessão de situações, de questões que abalam o psicológico de qualquer pessoa, E ninguém está preparado para a privação da liberdade, absolutamente ninguém. É mais ou menos aquela, comparada à situação, e é claro, guardando as proporções, quando você esquece a garrafinha d'água é quando você tem sede, né? Então, é quando você se vê cerceado, é que você realmente percebe a falta da liberdade. Em que sentido? Ele é um homem caseiro. Se ele não está nas ações, no Rota 22 da vida, nas viagens que ele faz, ele está em casa. Mas, obrigatoriamente estar em casa muda a relação desse homem, né, com essa tornozeleira eletrônica e também com a sua história. E é por isso que ele tem falado dessa humilhação. Humilhação porque a gente sabe que não fez absolutamente nada, né, Marcelo? Então fica difícil. O que eu tenho, as conversas agora, desde a restrição, elas estão lacônicas, bem lacônicas, sabe? Uma palavra, 2 palavras. Eu tenho tentado não o incomodar muito, né, mesmo porque a gente tinha um contato quase diário ali pelas manhãs, né? Eu tenho tentado guardar, né, essa amizade, preservar essa amizade, respeitando esse momento e me colocando sempre à disposição. Então, minhas mensagens, estou por aqui. Se quiser conversar, eu estou por aqui. Acho que é o que eu posso fazer agora, diante de tudo que ele está vendo e vivendo, esse turbilhão de coisas que ele tem conhecimento, ele sabe o que de fato está acontecendo. Nós não sabemos, né, dessa missa metade, como diriam os mais antigos, né? Então você pode imaginar o que tem por trás disso tudo, né, Marcelo? Não é uma guerra híbrida, como o Alan está chamando, né? É uma guerra híbrida 5.0, e ele é um comandante, né? Comandante de um exército que vai precisar lutar, inevitavelmente. É verdade. Falando da decisão, a primeira decisão que o Moraes deu, eu li aquela decisão, Vitória, e tinha muita lacuna aquilo ali. Se eu fosse no lugar do Bolsonaro, eu ia dar entrevista tranquilamente também, porque eu li aqui, junto das pessoas que nos seguem aqui. Eu sei que tem muita gente aqui que fala que te segue também, então nós temos aí algo em comum, graças a Deus. Eu li e eu iria dar entrevista tranquilamente. A segunda que ele ratificou, que ele viu que deixou alguma coisa ali, também ficou vago, porque transcrever aquilo que a pessoa fala, isso é de uma gravidade tremenda. Por quê? O que é transcrever, a meu entender? É isso que a gente está falando agora. Por exemplo, você liga para o Bolsonaro e fala assim, Vitória, fala para o seu público, por exemplo,
Fala para o seu público lá que eu estou bem, né? Eu estou bem. Tá, nem isso. Então, você está transcrevendo aquilo que ele falou. Nem isso pode. Ou seja, eu estava vendo agora à frente o PL, tinha mais de 20 jornalistas lá, até postei no Instagram, aguardando essa nova decisão do Moraes, que pode esclarecer, pode piorar ainda mais a situação, ou pode melhorar, porque eu não sei o que o advogado também pediu, né? Porque o advogado tem que pedir também. Se o advogado não pedir, ele não vai dar, né? Tem que pedir. Agora, eu não sei se só pediu para esclarecer ou se o advogado pediu para tirar algum tipo de restrição. O que esperar, Pitoli, dessa nova decisão? O que você sente no seu coração? Eu sinto que, desde a última sexta-feira, não só pelo ocorrido pela manhã, com a operação da Polícia Federal, com algo desmedido, ou seja, a decisão do Fux é muito clara nesse sentido. A tornozeleira não cabia, né, em hipótese alguma, e nem o CSA, nem censurar previamente o presidente Bolsonaro cabia. A decisão do Fux, ela traz um sopro de esperança, mas também mostra, a decisão do Fux, que as sanções aplicadas na última sexta-feira à noite, né, pelo governo Trump para ministros do Supremo e outras autoridades, isso já reverberou. Tem a informação agora, vendo o Alan agora há pouco, o filho do ministro Barroso está nos Estados Unidos, né, está com medo de trabalhar, porque sabe que a qualquer momento será deportado. Veja, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma garota de 18 e um garoto vai fazer 14, né? Para não falar 13, eu digo que ele vai fazer 14, né? Para poupá-lo dessa idade. Ele fez agora recentemente, eu falo, qualquer pessoa que pergunte, vai fazer 14. Aí ele vai fazer 14. E veja, a gente aguenta a pressão, mas a pressão colocada sobre um filho, ela tem um outro preço, ela tem uma outra dose de dor, né? E o Barroso está sentindo. E essa decisão tomada, pelo menos pelo Fux, de se posicionar dessa forma, pode também ter sido alimentada pelo nome dele não constar da lista, porque a pressão está chegando, né? Então, eu vejo que o pedido de prudência feito agora, né, por parte de alguns ministros que concordam com a decisão de colocar a tornozeleira eletrônica no Bolsonaro, o pedido de prudência tem um quê de medo. E eu acho que eles estão medindo agora cada decisão, porque está reverberando em quem não tem nada a ver, no filho do Barroso, por exemplo. Então, eu acho que não vem prisão por Bolsonaro agora, pelo menos é a minha sensação, embora a gente esteja tratando de um tirano, de um psicopata, de um homem que tem sadismo, né, conta com um sarcasmo nas suas decisões. Não é simples falar sobre Alexandre de Moraes, até porque ele é imprevisível em alguns pontos, impetuoso em tantos outros, e a impulsividade dele pode fazer com que tome uma decisão que não agrade ninguém mais, só ele, se olhar no espelho e falar, prendi o Bolsonaro. Mas a minha percepção, desde o ocorrido na sexta à noite, é de que essa prudência tem um quê de medo. Desejo que isso aconteça. E um outro fator, Marcelo, desculpa se eu estou falando muito, hein, Marcelo, me avisa aí. Não, rapaz, é um prazer, rapaz, fica à vontade. Obrigado. E acho que tem um outro fator, Marcelo, que eu, em especial na Aurivejo, tenho tentado movimentar desde a última segunda-feira. O povo tem que ir para a rua. O povo tem que tomar ciência do ocorrido e ir para a rua. Como a gente tem visto os buzinaços, as caminhadas, os encontros, os panelaços, enfim, cada cidade agindo de um jeito, e é dessa forma orgânica. Não tem que esperar organização, não tem que esperar liderança, nada. Nós somos 213 milhões de pequenos tiranos, então a gente tem que usar dessa nossa pequena tirania, entre todas as aspas, colocada dessa forma pela ministra Carmen Lúcia, para a gente mostrar o que de fato a gente quer para o Brasil. Isso vai reforçar o apoio ao presidente Bolsonaro, aos parlamentares da oposição que se mexeram essa semana, mas também vai servir de alerta nesse medir de temperatura por parte desses ministros do Supremo. Marcelo. Eu estava vendo, eu concordo com o que você disse, Pitoli. Eu vi agora há pouco que a decisão do ministro se estendeu também a decisão do ministro se estendeu, do Eduardo se estendeu à esposa dele também. Ela foi fazer uma transação bancária agora há pouco, e a esposa do Eduardo também. Então, claro que ele ia fazer isso, né? Porque senão
ele na cabeça dele, ó, a esposa está lá do lado, ele vai, entre aspas, usar a esposa, né, para poder ali fazer algum tipo de transação, que ele já usa a tática de cortar a língua e fechar a boca, né? É a tática muito do Moraes fazer isso. Eu vejo, Pitoli, até a Globo também aí reclamando, né? Porque não pode falar do Bolsonaro, eles usam o Bolsonaro, né? De forma, né, indevida, vamos dizer assim, para poder ganhar dinheiro. E eles também sentiram agora também que a situação está complicada, porque não pode falar. Então, a pressão também é muito grande. Juristas, eu estava vendo agora, o que você disse, pediram ele prudência nessa nova decisão dele, tá? Pode, talvez, até uma pressão grande aí, talvez não tirar a tornozeleira, que você sabe que ele é difícil voltar atrás. Mas, pelo menos, eu acho, da entrevistas, eu acredito, o Pitoli, que isso vai cair por terra, não vai demorar, mediante a tanta pressão que ele está tendo aí, por vários meios, né? Olha, concordo contigo, Marcelo. Agora, com relação à decisão relacionada à esposa do Eduardo Bolsonaro, um homem que tem a capacidade de bloquear os pagamentos de uma mulher, trabalhadora servidora do estado de Rondônia, mãe de 6 filhos, marido condenado, bens bloqueados, foragido está, e ele determina o bloqueio dos salários da mulher, repito, mãe de 6 filhos, uma esposa que não conta com o apoio do esposo mais nem para o sustento, nem para prover, né, prover a casa e nem para cuidar dos filhos, eu posso esperar qualquer coisa. Alguém que devolve para a cadeia, uma senhora de 74 anos, como a dona Vildete, que sai da prisão do presídio de Santana, zona norte de São Paulo, pesando 40 quilos, não se sustentando sobre as pernas, por conta de um problema de saúde, ou vários problemas de saúde, e medidas restritivas quebradas por conta de problemas de conexão da tornozeleira, com a herb, com o GPS, e ele devolve para a cadeia. Eu acho que bloquear os bens da esposa do Eduardo estava no script, estava no roteiro. Né? A maldade, a perversidade desse homem chega a esse ponto, Marcelo. Né? Então, a gente, inevitavelmente, a gente tem que fazer esse comentário. Infelizmente, era uma questão de tempo ele fazer o mesmo com a mulher do Eduardo. Então, nenhuma novidade nesse sentido. Agora, a gente também não pode esquecer que essas decisões, né, e os juristas que já se posicionam, a imprensa que se posiciona agora contra, é porque você toca no ponto central. A imprensa que se posiciona contra hoje as decisões do ministro é porque está deixando de faturar com quem ela adora publicar, porque sabe que dá engajamento, multiplicadas vezes em relação a Lula. Quando você posta, e você é testemunha disso, Marcelo sabe disso, quando coloca lá qualquer destaque com o nome Bolsonaro e coloca qualquer destaque no YouTube com o nome Lula, vê quem engaja, vê quem dá engajamento. Bolsonaro dá engajamento, porque ele tem uma torcida gigantesca para o bem e para o mal. Então, isso faz do Bolsonaro um homem diferente. E a imprensa está sentindo falta disso, Marcelo. Está sentindo falta de novas notícias, de alguém que está absolutamente calado. E sem mesmo saber da defesa do presidente Bolsonaro, eu fiz uma fala ontem na Oliveira o seguinte: olha, façam, o ministro, pede para os veículos de comunicação retirarem os conteúdos. Não o presidente Bolsonaro controlá-los. Isso é impossível. Isso é humanamente impossível hoje em dia. Então, faça isso, censure os veículos. Ah, Marcelo, coincidentemente ou não, sorte minha de fazer esse comentário ontem ou não, hoje, Estadão se posicionando, o Globo se posicionando, e todos já sentindo a falta do nome Bolsonaro em suas manchetes, Marcelo. Com certeza, vai mexer no bolso deles, né? Agora tá todo mundo aí. Lembrando, o Bitoli, pegando o gancho que você disse, que o Felipe Martins foi multado em 20 ou 20 e poucos mil reais porque estava do lado do advogado, salvo engano, o seu Sebastião. Exato. Ali, né? Então, exato. Num post do Sebastião Coelho. Né? Exatamente. Então, a gente tem que ficar de olho o quê? O bolso de Bolsonaro, porque ele pode aplicar ali, igual o Bolsonaro saiu agora, né? Ele falou assim, gente, eu não posso falar com vocês, tinha um monte de gente lá. Ele pode usar ali, tá ali, tá filmando ali. O cara não tem como. Tinha mais de 20 jornalistas hoje na frente do PL, esperando uma decisão, esperando alguma coisa.
e o cara não pode falar, não pode falar. Então, quer dizer, não sei se essa nova decisão, eu vou ler ela, vou tentar esclarecer para o público, para ver se eu consigo, se agora ele seja mais claro com isso, ou se ele está dando as decisões, deixando ali armadilhas para poder multar Bolsonaro, ou talvez até prendê-lo. Eu concordo com você, acho que Bolsonaro não será preso por causa disso, desse vídeo que ele mostrou tornozeleira, e vou um pouco além, tá, Vitória? Eu sempre falei aqui e repito, mesmo se for condenado, que a gente já sabe do resultado, não precisa ter bola de cristal, o Bolsonaro também não ficará preso. Eu sempre falo aqui, Vitória, não sei se eu sendo pessimista demais. A situação de Bolsonaro será parecida com a do Collor, pode ter certeza. Se for condenado, ele pode ficar um dia ali, mas no outro dia, com certeza, ele será solto. Por quê? As condições dele de saúde, e o Moraes também sabe que a rua vai ferver, né? Então, para ele não passar vergonha, ele vai ser levado, acredito, ou vai ser levado, não, vai se entregar, óbvio, mas vai ficar ali poucas horas e vai para casa, e aí o Moraes ele vai conseguir realizar o sonho dele, que é o quê? Que, na verdade, o Moraes não sonha com grades, ele sonha exatamente isso, deixar o Bolsonaro em casa, preso em casa, para poder não eleger senadores, porque o Bolsonaro disse, me dê 50%, né, e aquela fala dele, para poder não eleger, não ir na Rota 22 e calar a boca do homem. O que você acha, Vitória? Eu acho que tem um erro de cálculo aí, caso ele tenha pensado dessa forma, e vou justificar. Eu estava no dia 28 de São Paulo, depois da super live que a gente fez, inclusive com a presença do presidente Bolsonaro, conversei com um estrategista e no desenho dos cenários, com relação ao que aconteceria com o presidente Bolsonaro, e é certo que essa tornozeleira não estava no script, não estava no radar, então são 5 cenários distintos, mas eu vou me prender a um deles. Um desses cenários fazia a previsão de um presidente Bolsonaro preso e incomunicável. Esse Bolsonaro preso e incomunicável, ele vai se tornar um mártir, ele vai, muito provavelmente, né, mesmo sem aparecer, mesmo sem ser o cabo eleitoral, ver a sua vingança na urna. E aí sim, a gente teria a eleição de uma maioria para o Senado e um aumento considerável no número de deputados ditos conservadores para a Câmara. Então, eu acho que eles estão ainda num... A gente está com medo aqui, Marcelo, entre aspas, é claro, a gente está pensativo, a gente está no campo do achismo, no campo da suposição, eles também, pelo seguinte motivo, a apreensão do celular do presidente Bolsonaro na última sexta-feira tinha como um dos objetivos vasculhar todo o conteúdo da conversa com o filho Eduardo. Quem conversa com o presidente Bolsonaro via WhatsApp sabe, não tem mensagem temporária de 24 horas, de 7 dias, não existe isso com o presidente Bolsonaro, é absolutamente transparente. Então, eu quero acreditar que as mensagens com o Eduardo também estavam ali. Ou seja, até sexta-feira de manhã, eles sabiam de tudo, ou estavam sabendo de tudo, de próximos passos, o que aconteceu, com quem Eduardo se encontrou, com quem Paulo Figueiredo falou, eles sabiam de tudo. De sexta-feira para cá, eles também estão no voo cego. Então, eles, que eu estou dizendo, ministros do Supremo, né, agentes da Polícia Federal, eles também estão no voo cego. Ou seja, a decisão que eles estão tomando também no campo do achismo. Não tem mais informação, a não ser divulgada pelo Paulo, pelo próprio Eduardo em redes sociais, ou pelo Alan, enfim. Mas se não está fácil para a gente, não está fácil para eles também, viu, Marcelo? Com certeza. E também a gente tem que ver, o Pitoli, as sanções que estão chegando também, que nós estamos falando algo de interno por enquanto, né? Decisão aqui, etc. Numa outra fala do ministro, ele disse que o ministro Moraes, ele disse que o Bolsonaro poderia se safar, vamos dizer, né, da ação criminal, mas ficaria inelegível, né? Foi a primeira vez que eu estou vendo isso, um juiz, um ministro, ele antecipar, né? Mas nós estamos acostumados, né, Pitoli? Juiz falar em corredor que eu vou decidir de tal forma. Juiz não pode falar. Assim que ele fala, ele já é impedido, pessoal. Tem que falar nos autos, tem que estar escrito. Eu sempre digo aqui, Pitoli, quando a gente protocola o processo, a gente vai lá despachar com o juiz, né? A gente vai lá e fala, doutor, assim, esse processo e tal.
Ele pode falar para mim assim, ó, doutor, pode ir que eu vou deferir. Ele não pode. Ele vai falar assim, ó, ele anota o número do processo, depois eu vou dar uma olhadinha. É isso que o juiz tem que fazer. Dar uma olhada, porque o outro advogado também vai fazer o mesmo. Entendeu? Tem um advogado de cá e outro de lá. Não é simplesmente o cara chegar, falar com a plim-plim, ó, nós vamos decidir dessa forma, nós vamos, se, já falaram, se o Eduardo for presidente da indústria, nós vamos derrubar o Tarcísio. Gente, pelo amor de Deus, gente, isso é vergonhoso ouvir isso de uma Suprema Corte em pleno século XXI, Pitoli. Tem condições a gente já saber do que vai acontecer daqui 1 ano, 2 anos, pelo amor de Deus, Pitoli. Mas hoje pela manhã, Marcelo, a gente veiculou aquele vídeo do Dr. Jeffrey Schichini mostrando que houve adulteração Sim. Na audiência quando o Schichini faz perguntas a G. Dias e tem a palavra cassada pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, a gente tinha, né, desculpa conjugar o verbo no passado, mas a gente tinha um negócio chamado OAB. Em algum momento a gente pôde contar com a Ordem dos Advogados do Brasil, ou você até um pouco mais contundente. Será que em algum momento a gente precisou da OAB, ou agora que nós precisamos de fato, percebemos que não existe, né? Ou que tem ali são interesses próprios, um olhar para o próprio umbigo, uma defesa daquilo que está longe da coletividade? Por que eu faço essa fala, Marcelo? Pelo seguinte motivo. Eu hoje tenho a plena convicção de que nós nunca tivemos liberdade no Brasil. Nesse processo de redemocratização do Brasil de 85 para cá, nós nunca experimentamos a liberdade. Nós experimentamos a liberdade a partir de 2018, a eleição do presidente, e durante a gestão do presidente Bolsonaro, quando a imprensa que nos manipulou até aqui perdeu força, porque o presidente Bolsonaro não precisou da Globo e de nenhum outro canal ou veículo para se eleger. Ele se elegeu com 8 segundos de televisão e sem dinheiro no caixa, usando as redes sociais, e o marqueteiro era o Carluxo, o Carlos Bolsonaro. Ou seja, antes disso, será que a gente precisou usar da liberdade, ou nós fomos colocados num cantinho ali, né, numa barreira, como uma criança pequena dentro de um cercadinho? Brinca aí, né? Brinca de Aécio e Dilma, brinca de Alckmin e Lula, brinca disso aí. Vocês vão discutir o que a gente quer que vocês discutam, mas as decisões são tomadas e manipuladas por grandes veículos como a Globo, e as decisões são tomadas por pessoas que vocês nem sabem quem são. Hoje a gente sabe quem define as coisas no Brasil, sabemos quem são os 11 ministros do Supremo, sabemos e aprendemos na dor para que serve um senador, né? Descobrimos agora o poder de um presidente de um Congresso, por conta de Rodrigo Pacheco, que agora é Alcolumbre. Ou seja, será que a gente tinha liberdade? Será que a gente tinha a OAB? Ou quando a gente precisou, né, tanto da liberdade quanto a OAB, percebemos que nós nunca tivemos a possibilidade de gozar de nada disso? Então, Marcelo, a gente está aprendendo muito. É hora de passar o Brasil a limpo, o joio do trigo, a expressão que achar melhor, mas eu acho que o momento é bom, é difícil, mas é bom para o futuro, que é o que a gente quer para os nossos filhos, enfim, é por isso que a gente está aqui lutando. Pitoli, eu assisti o vídeo também do Schichini, onde ele disse que o vídeo dele foi editado, né, foi cortado a fala dele, né? E esse vídeo, ele foi editado e está lá no processo, né? Ainda bem que tem ele lá para poder denunciar, imagina, né? Se não fosse ele para poder nos dizer. Eu queria relembrar... porque na transcrição, desculpa, Marcelo, porque na transcrição do texto está lá o completo. Então, quem fez a transcrição não conversou com quem editou o vídeo, né? Senão ele ia ser taxado até de mentiroso, né? Exato. Essa é a verdade. Mas eu queria, Pitoli, tenho certeza que você lembra também, as pessoas que estão aqui dando joinha, curtindo, compartilhando. Pitoli, então, dentro da justiça, isso pode. Mas por que no aeroporto de Roma ele não aceitou o vídeo aquela confusão que deu lá daquele casal Montovani, salvo engano, é um sobrenome? Por que então que ele não aceitou aquele vídeo que foi gravado, salvo engano, pelo cunhado ali, acho que o genro ali do casal que estava lá,
e ele não aceitou esse vídeo de jeito nenhum, porque esse vídeo tinha sido gravado por uma pessoa e tinha sido editado. E por que quando é interesse deles, eles editam e tá falado, e ninguém pode falar mais nada. Você vê que, né, só vale de um lado. Ó, na verdade, Marcelo, é porque aquele episódio de Roma, promovido daquela forma, o tratado daquela forma pelo Moraes, tinha um único objetivo, que era tentar diminuir os impactos daquela asneira falada pelo Luiz Roberto Barroso no evento da Uni, onde ele, de gravata afrouxada, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso acontece, salvo engano, na terça ou quarta-feira, e esse episódio do aeroporto de Roma na sexta ou sábado, alguma coisa do tipo. Ou seja, precisava de um fato novo, de uma cortina de fumaça, de colocar mais medo sobre a população, em especial sobre esse casal, né, no aeroporto, aquela família no aeroporto de Roma. Era necessário ampliar o peso do medo. Né? Tinha que ampliar, tinha que fazer com que as pessoas, então, se sentissem ainda mais acuadas. Tá vendo? Cuidado de se encontrar comigo no aeroporto. Né? Era mais ou menos assim. Mas tudo com um motivo: apagar, né, tentar diminuir os impactos das asneiras ditas por Luiz Roberto Barroso, que agora está se guardando, como a gente viu no evento da OAB, agora, anteontem, dizendo: a gente ainda não está se posicionando sobre. Então, na verdade, não era a imagem desse ou daquele, era tentar diminuir os impactos da besteira feita pelo Barroso. Né? Manipulando, né? Manipulando a mídia, né? É o boi de piranha que a gente chama, né? Exatamente isso. E foi caindo por terra tudo, né? Isso aí foi caindo por terra todas as ações de Bolsonaro, seja de baleia, cartão de vacina, agora foi motociata também, caiu por terra, ou seja, toda hora eles ficam criando narrativas o tempo inteiro e passando vergonha, né? Jogando na mídia para poder cobrir. IOF, né? Uma decisão aí monocrática do ministro Alexandre de Moraes, entre outras aí, fica jogando na mídia o quê, né? Desligando o ar-condicionado, né, Pitori? E aí... Então, Marcelo, mas olha como são as coisas, a gente precisa olhar os dois lados aí, né? O episódio do aeroporto de Roma e tudo o que foi promovido ali, as mentiras que foram contadas, as imagens que não foram disponibilizadas, tudo o que a gente viu acontecer naquele fato, naquele momento ali no aeroporto de Roma, fez muito provavelmente com que Carla Zambelli não fosse deportada para o Brasil. Então, a gente precisa também enxergar as consequências desses atos, né, desses que manipulam a imprensa, criam fatos para esconder outro fato, enfim. Então, perceba, a decisão até aqui, Carla Zambelli, que está na Itália, né, não foi presa ou deportada, porque muito provavelmente alguém olhou e falou assim: quem que é o cara de Roma, lá do aeroporto, que fez tudo o que fez? Nossa, para. Então, veja, eles estão experimentando as consequências, porque a gente está falando de um 8 de janeiro, vamos pensar do 8 de janeiro para cá, de 2 anos e meio. Se a gente pensar de 2019 para cá, a gente está falando de 6 anos e meio. Que máscara dura 6 anos e meio? Né? Que farsa dura 6 anos e meio? Essa farsa está durando até aqui porque conta com o apoio da imprensa, ou de grande parte dela, patrocinada com o nosso dinheiro, via Secom, hoje via Sidônio. Então, essa farsa, ela ainda é bancada porque tem um dinheiro que alimenta a imprensa. Agora, a gente está percebendo no Congresso, no voto do IOF, 383 votos para derrubar o IOF, porque já falta dinheiro para as emendas. Agora tem a taxação da emenda PIX, ou seja, a farsa ela tem data para acabar. Né? Nada é eterno, ainda mais uma mentira desse tamanho. Né? É verdade. Queria compartilhar com vocês aqui, nós recebemos uma foto agora, postada por Eduardo Bolsonaro, queria mostrar para vocês aí, ó. Transação não concluída, não é permitido aí, ó, a emissão de PIX, de conta bloqueada. Então, tá aí a conta da esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro, bloqueada aí, ó, nós falamos agora há pouco, pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Ela e quem for, agora para frente, Pedrosa, alguém for tentar ajudá-lo, fazer um tipo de transação, é um efeito dominó, né? Ele vai para cima de todos aí que tentarem ali, de alguma forma, manter aí o Eduardo lá nos Estados Unidos. E
ficamos de olho se isso não pode se estender para o presidente Bolsonaro, né? Porque o sonho dele é deixar o cara realmente sem nada também, né? Mas ao mesmo tempo, Marcelo, toda ação gera uma reação, né? A gente precisa lembrar, no dia 5 de novembro, na eleição do presidente Trump, haviam 3 brasileiros em Mar-a-Lago. Eduardo Bolsonaro, Gilson Machado, que vive também a dor da tornozeleira eletrônica, e com detalhe, fora da sua casa, que é um absurdo, com o Gilson, ex-ministro do Turismo de Bolsonaro, e o filho do Gilson, Gilcinho, que hoje é vereador em Recife. Então, veja, nós estamos falando de os únicos 3 brasileiros, dentre 85 convidados que estavam em Mar-a-Lago, um desses é Eduardo Bolsonaro. Então, não dá para discutir que tem acesso a Trump. As ações que partem daqui, como a de sexta-feira, agora a inviabilidade financeira de Eduardo Bolsonaro, você acha que isso não vai trazer uma reação? Eu vi você falando há pouco, né, que isso pode pesar e cair nas costas eu não sei se é no nome da live ou você falando, me perdoe se eu estou confundindo, sobre Alcolumbre e Mota. Vai cair. Então, Marcelo... Já estão de olho, já está na mira já do Donald Trump, os dois já. Agora, é uma estupidez achar que não vai acontecer nada, né? O Hugo Mota, o que ele fez ontem, né, na proibição das sessões das comissões na Câmara, né, para que ia tratar de assuntos relevantes, inclusive pela oposição, você acha que isso não vai ter um peso na decisão? Né? Alcolumbre, pauta impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal? Não. Ele acha que não vai acontecer nada? Então, é uma ingenuidade, aliás, é uma estupidez. Né? É verdade. Olha aí, ó, seus fãs estão aqui. Ó. Pitoli, seja bem-vindo, o Dário está falando aqui. Amo o seu patriotismo. Muita gente aqui está te elogiando aqui. Rapaz, você foi muito bem recebido aqui, Pitoli. O povo aqui gosta realmente de você aqui, cara. Ó, muita gente aí gosta do Pitoli aí. Nós estamos na luta para poder saber e divulgar sobre o Bolsonaro. Nós estamos de plantão, né? Acredito que essa noite vai sair essa decisão, né? Na verdade, ela já está pronta, né? Só falta publicar, né? Com certeza aí. Muitos jornalistas estão aguardando. A gente espera o Bolsonaro de volta para a gente entrevistar ele e ele fazer aquilo que ele mais gosta, né, Pitoli? Andar pelo Brasil, conversar com a gente. E os nossos canais estão à disposição aqui, dele aqui e da direita, tá? Ô Pitoli, queria agradecer muito você, rapaz. Você trabalhou o dia todo aí, se dedicou um tempo para vir aqui. Agradecer a sua presença aqui, meu amigo, e deixar aberto para você falar aquilo que você bem quiser aí. Você sabe que com nós não tem esse negócio, o canal está aberto para você. Agradecer muito a sua presença aqui. Estou muito feliz de ter você, que já acompanha o seu trabalho há muito tempo. Muito obrigado, tá? E gosto muito. E você é um exemplo a se seguir, tá bom, meu irmão? Fique à vontade aí para você falar para esse povo aqui que está se inscrevendo lá já e a maioria já te segue também. Obrigado, Marcelo. Eu agradeço a Deus todos os dias a oportunidade que temos, e eu te incluo nessa, porque viramos instrumentos, né, Marcelo? A gente tem que ser grato a Deus. No meu melhor sonho, ao longo da minha carreira, eu tenho 35 anos de rádio, tenho 50 anos de vida. No meu melhor sonho, eu não imaginei que eu pudesse viver o que estou vivendo hoje, do ponto de vista de missão. Não estou falando de sucesso, não estou falando de audiência, mas do ponto de vista da missão. Uma missão que chega através da tua voz, Marcelo, através da minha voz. A gente chega hoje em todo o Brasil, né? A gente chega em outros países também, mas falando especificamente dessa terra que a gente tem lutado por ela, você imaginou em algum dia, no teu melhor sonho, Marcelo, que a gente poderia hoje estar lutando pelo Brasil? Veja, eu sou de Bauru, uma cidade do interior do estado de São Paulo, 400 mil habitantes, onde eu nasci, né, e onde vivo. Lutei muito pela minha cidade, questões locais, problemas aqui relacionados à saúde, infraestrutura, enfim. Mas quando que eu poderia imaginar que a minha voz, a tua voz, pudesse hoje servir de instrumento para a defesa do nosso país? Então, eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade que Ele me dá todos os dias. Sou grato a essa plataforma onde nós estamos hoje, porque, embora com todas as dificuldades, com a sombra colocada, com desmonetização que enfrentamos durante 16 meses, né, eu posso chegar nessa audiência que tenho todos os dias através dela. Então, preciso agradecer essa plataforma pela oportunidade que ela me dá.
E, sem sombra de dúvidas, além de Deus, que nos abençoa sempre, eu preciso agradecer a minha família, porque, embora eu tente poupá-los de muitas das dificuldades e obstáculos que surgem a cada dia na minha vida, para que não sofram comigo, né? Não sejam impactados por isso, eles me apoiam, e me apoiam de uma maneira que não poderia ser diferente quando o assunto é família. E, por um outro lado, uma audiência que entendeu, né, um brasileiro, uma brasileira, esses que entenderam a proposta da Auriverde, a proposta do Pittori, a maneira de comunicar, enfim, e me deixam conversar todos os dias ali pela manhã, durante 6 horas, Marcelo. São 6 horas consecutivas. Não sei quem me aguentaria se não fosse a minha audiência, né, durante essas 6 horas. Então, eu só posso ser grato. Ser instrumento nesse momento e ter como missão lutar pelo Brasil ao lado de brasileiros patriotas do bem, do lado certo, é motivo de muita alegria para mim, embora estejamos vivendo momentos difíceis. A gente vai vencer. E no sofá, nada vai mudar. A gente precisa ir para a rua, Marcelo. Gostei. Muito obrigado, meu amigo. Estou às suas ordens. Pode contar comigo, que der e vier, tá bom, meu amigo? Muito obrigado, feliz de ter você aqui, tá bom? Bom descanso para você aí, tá bom? Obrigado. Um abraço, Pitoli. Bom trabalho, fique com Deus e obrigado, audiência. Amém. Pitoli, o Eduardo Bolsonaro acaba de se manifestar sobre o bloqueio, né? Um abraço ao Pitoli. O bloqueio da conta, né, da sua esposa. Ele acaba de se manifestar e lá vem mais lapada aí, hein? Lá vem mais lapada aí. Donald Trump está de olho mesmo aí nos presidentes da Casa Baixa e Casa Alta. Eduardo Bolsonaro vai falar agora a covardia que fizeram com a esposa dele, hein? Tá aqui, ó. Falar algo aqui importantíssimo e que eu não vi quase ninguém comentando na internet. Vocês chegaram a ler a decisão do Alexandre de Moraes, no inquérito que ele abriu contra mim e está usando agora para colocar uma tornozeleira eletrônica e praticamente manter o presidente Jair Bolsonaro numa prisão semiaberta? Dá uma olhada nesse trecho aqui. As condutas de Eduardo Nantes Bolsonaro e Jair Messias Bolsonaro caracterizam claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões da prática dos atos criminosos. Ou seja, primeiro o Alexandre de Moraes não precisa nem fazer investigação, ele já dá a decisão antes mesmo, né, de iniciar o processo, ainda em fase de inquérito policial. E ele fala ali o seguinte, em especial os crimes de, aí vem lá no final, atentado à soberania, artigo 359-I do Código Penal. Você já olhou esse artigo? Vamos dar uma lida nele aqui. Artigo 359-I. Negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Isso aqui, gente, é praticamente uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. Mas como eu e Paulo Figueiredo temos dito, sempre partimos da premissa que o Alexandre de Moraes está disposto a dobrar a aposta, porque ele só sabe fazer isso. E no final da decisão dele, vem uma outra parte totalmente esdrúxula. A história desse Supremo Tribunal demonstra que jamais faltou coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, democracia e Estado de Direito, sejam inimigos nacionais, sejam inimigos estrangeiros. Isso aqui é basicamente, né, uma declaração de guerra contra os Estados Unidos. É um xingamento, é dizer que os Estados Unidos é uma ditadura e o Brasil, sim, vive uma democracia, justamente no momento em que nós deveríamos fazer o oposto, acalmar os ânimos, voltar a uma normalidade democrática onde exista uma separação e harmonia entre os poderes, libertar os presos políticos, acabar com a censura, também através das redes sociais, enfim, ter uma postura de país verdadeiramente democrático ocidental e não uma republiqueta de bananas. E ainda há senador que acha que vai vir aos Estados Unidos e vai resolver essa questão só tendo uma boa conversa. Nada mais ingênuo. Pelo menos, né, de tão esdrúxula que está a situação, não vão conseguir lograr o máximo que poderia alcançar de uma visita dessa, que seria mais um acordo caracu, prolongando o sofrimento dos brasileiros. Como diria Churchill, poderiam escolher entre a desonra e a guerra. Escolheram a desonra e ainda terão a guerra. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Nós venceremos. Nós venceremos. Eu queria agradecer aqui José Carlos Fernandes, se tornou membro, agora fica verde. Agradecer também aqui a Isa também, que se tornou membro. Muito obrigado.
o Eduardo Bolsonaro deu uma lapada no Zema. O Zema falou que o Eduardo Bolsonaro tem culpa, né? Tem culpa aí, alguma coisa, E ele deu uma lapada no Zema aqui, que eu acho que o Zema, né? Tá aí, ó. Tá aí. Tá aqui, ó. Vamos lá. Eduardo Bolsonaro responde Zema após ele dizer que o deputado criou um problema para a direita. Abro aspas. Deve ter sido eu quem mandou prender velhinha de 70 anos pelo resto da vida na prisão. Deve ter sido eu quem mandou prender parlamentar por uma década, por um mero vídeo na internet. Deve ter sido eu quem desrespeitei todas as mais básicas liberdades individuais. Deve ter sido eu quem anulou o poder legislativo e instaurou uma tirania de lunáticos no país, enquanto são pessoas simples e comuns as vítimas da tirania. Não há problema, mas mexeu com sua turminha da elite financeira, daí temos apocalipse para resolver. Ao que parece, estava tudo uma maravilha, enquanto era senhora e mãe de família comum, sendo destroçada pela tirania. Zema, que vai lançar a sua candidatura nos próximos dias em São Paulo, tá? E convidou o Bolsonaro, né? Ele convidou o Bolsonaro, né? Para poder... É isso mesmo. Ele convidou o Bolsonaro para o seu lançamento de campanha à presidência da República. O Zema tomou uma lapada do filho e deveria tomar uma lapada também do pai, né, pessoal? Só pode que é doido esse homem. Pelo amor de Deus, gente. Vamos lá. O Temer resolveu falar sobre as tarifas. O ex-presidente da República, então, resolveu falar. Ele que colocou esses camarada no STF, depois que o avião caiu, né? Que vocês sabem que o avião caiu, né? Então tá aí, ó. Sempre pregamos a pacificação do país. Em momentos em que nada parece estar favorável, em que tudo parece se distanciar de uma solução, de estarmos debaixo de uma tempestade, é hora de procurar abrigo no porto seguro do diálogo. Na turbulência, mais do que nunca, é que devemos buscar entendimento, construir consensos, buscar convergências, buscar união, respirar respeito. É isso que mantém a democracia viva e um país soberano. E tudo isso deve começar dentro de casa, para depois atravessar fronteiras. Digo isso profundamente entristecido com a taxação despropositada imposta aos nossos produtos pela lamentável eliminação de vistos dos ministros da Suprema Corte, o que é injustificável e inadmissível. São inadequações que não se resolvem, contudo, com bravatas, com ameaças, com retruques, com agressões. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre nações, especialmente nações parceiras. E o diálogo se faz pelos mais variados meios, pela diplomacia tradicional, pelo contato dos legislativos e, naturalmente, pela interlocução entre os chefes dos respectivos governos. É difícil? No caso, pode ser, mas não pode deixar de ser tentado. Vivemos um momento em que a ação responsável e a experiência não podem ser esquecidas, devem ser praticadas. Em momentos sombrios, sejamos sóbrios. O bom senso e o cálculo estratégico devem prevalecer sem jamais partir para um confronto que transforme a situação em uma espécie de briga de rua, de brasileiros contra brasileiros, de país contra país. Devemos agir e reagir como uma nação livre e soberana que somos, sem excessos de ambas as partes e sempre rigorosamente guiados pelos tratados internacionais e pela nossa Constituição. É o meu desejo. Obrigado e um mundo bem. Tá aí, então, o homem, né? Ex-presidente da República falando. A meu ver, mandou uma corretada aí pro Lula, né? Sem bravatas. Chamar o cara de cachorro, né? A Janja chamou aí de cachorro, vira-lata, e o Lula comendo jabuticaba, né? Mas eu concordo com algumas coisas que ele disse aí. Não se resolve isso com bravatas. Só resolve de uma forma, pessoal. Anistia, anistia e anistia. Bolsonaro nas urnas. Tirar aquela tornozeleira dele, tá? Tirar aquela tornozeleira, colocar ele nas urnas de novo, e anistia e anular todos esses processos, assim como fizeram o Lava Jato.
A Lava Jato devolveram o dinheiro, milhões de reais, devolveram. Se devolveu porque roubou, né? E por que foi tudo anulado? Esse dinheiro saiu da onde? Né? Então tem que ser tudo anulado também, porque, a meu ver, se fizer um exame psicológico no ministro Alexandre de Moraes, pode ter certeza. Vai aparecer alguma coisa ali, uma mancha no cérebro, alguma coisa vai aparecer ali, né? E aí, os processos dele tem que ser tudo nulo, porque foi tudo feito por um doido, né? Com a caneta na mão. Ninguém mais. E vai chegar uma hora que o povo vai se cansar disso tudo, né, pessoal? Vai se cansar disso tudo. Ninguém aguenta mais essas decisões, gente. Pelo amor de Deus, já tá exagerado já. A Globo tá indo para cima, tá? Para poder liberar as redes sociais do Bolsonaro. Você vê, hein? Para você ver, hein? A Globo agora preocupada com Jair Messias Bolsonaro, né? Sentiu na pele, né, Globo? Vocês não ficam conversando aí, no Zap aí, com ele o tempo todo? Manda uma mensagem lá, né? Ah, isso aí, vai lá, fique à vontade. Vai lá, saiu pela culatra, né? Tá bom. Sobre a esposa de Eduardo, eu já tinha falado para vocês que o Moraes vai bloquear, né, pessoal? Eu tinha falado para vocês já, vai bloquear todos. Qualquer pessoa hoje que tentar ajudar ele, por exemplo, será também ali censurado pelo ministro. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Nós estamos esperando aqui também, a qualquer momento, a decisão do Moraes, que vai sair ainda hoje, tá? Vai sair daqui a pouco a nova decisão do Moraes sobre as limitações do que o Bolsonaro pode e não pode fazer. Vai ser daqui a pouco e nós teremos decisão também dos Estados Unidos, que lá também estão preparados para poder aplicar uma sanção para cá, incluindo agora mais dois personagens, né? O presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre também terão seus vistos aí suspensos aí pelo Eduardo Bolsonaro. Ficaram chateados porque fecharam o Senado e fecharam a Câmara dos Deputados. Desligaram o ar, fizeram o diabo lá dentro para poder os deputados saírem. Conseguiram tirar eles de lá, só não conseguiram derrubar a luta. A luta continua, nós vamos vencer, tá? Nós vamos ganhar essa batalha. Fácil? Ninguém nunca disse que é fácil. Ninguém nunca disse aqui. Tá? Ninguém disse aqui que é fácil. Ah, é moleza. Moleza? Tem nada, não. Só mexendo com gente doida, gente psicopata com a caneta na mão e é a caneta poderosa ainda. Agora, com essa nova decisão de bloquear as contas também da esposa, né, o Eduardo deve estar conversando nesse momento com o Donald Trump para poder resolver esse pepino, tá? Pablo Marçal ficou inelegível de novo, tá? Pela terceira vez em São Paulo, né? Esse aí, acredito que não volta mais aí para a vida pública, né? Eduardo Bolsonaro acaba de se manifestar, então, vamos ler. Eduardo, então, acaba de se manifestar sobre o que fizeram com a esposa dele, vamos ver? Tá aí, ó. Tá aí para vocês aí, ó. Tá aí. Vamos ler? Minha esposa Heloísa, nome da minha filha, ó, que não é política e nem milita nesta área, teve suas contas bancárias bloqueadas sem qualquer justificativa legal. Trata-se provavelmente de mais um ato arbitrário ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes. Digo provavelmente, pois jamais fui sequer citado dos inquéritos que ele recentemente abriu contra mim. Mas ontem resultaram ilegalmente nos bloqueios das minhas contas. O desespero de Moraes lembra o declínio de tiranos históricos, que prefere o caos nacional e a morte e a perda do poder. Ainda há caminhos para ele fora da toga, mas não creio que lidamos com alguém disposto a recuar voluntariamente. Eu, por minha vez, preparei-me para este momento. Nenhuma intimidação, nem mesmo atingindo minha esposa ou minha família, me fará ceder.
Mesmo criminosos respeitam certos limites. Morais, não. Ao romper ato com o código moral do submundo, nem bandido, persegue a família dos policiais e vice-versa. Ele escancara seu desequilíbrio e desespero. Mas não se engane, tudo isso será usado contra ele. Está tudo calculado em nosso projeto para libertar o Brasil. Por isso, posso ser categórico da nossa parte. Tá aí, ó. Não haverá recuo. Não, nós venceremos. E aqui ele colocou a transação, um print que a esposa dele foi fazer alguma transação e descobriu que estava bloqueado, né? As contas bancárias ali da esposa. Ele diz, então, que não vai recuar de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Meu amigo. Nós estamos esperando, meu irmão. Nós estamos esperando. Ela que não é política, segundo ele, tá? Não é política, foi censurada aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá, me ajuda aí, me ajuda a curtir. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Sobre a decisão de Moraes, eu estou aqui acompanhando, viu? Não existe nenhuma. Tá? Ele não decidiu ainda. O que a gente espera é que ele decida aí mais tarde da noite, e eu vou entrar mais tarde para poder avisar vocês sobre a decisão. Mas eu já sei algumas coisas. Prisão não haverá, né? Doutor Expulso, o tal do Val. Só comentar aí que eu vou meter o pau, tá bom? Já peço para sair logo, porque se tiver aí, nós metemos o cacete. Agradecer vocês, hein? Nós pagamos a multa da Patriota aí de São Paulo, hein? Ela e do marido, R$5.000, beleza? Foi paga hoje. Ela não mais vai voltar para a cadeia, beleza? Tá toda feliz. Ela passou mal de novo, diz ela, né? De tanta felicidade. Vamos lá? Nós estamos aqui aguardando a qualquer momento chegar, então, a decisão do doido, né? Do doido. Mas nós sabemos que prisão não vai rolar. Agora, o que esse homem vai falar? O que esse homem vai falar? Van Hatten fala aqui, peraí. Esse eu gosto, hein? Esse é brabo. Aqui. Pelo contrário, está dobrando a aposta. E o STF não tem sensatez nenhuma. Pois é, a gente lembra que ainda hoje foi anunciado que uma comitiva de senadores estão embarcando para os Estados Unidos justamente para tentar fazer um intermédio, já que o vice-presidente Geraldo Alckmin não tem obtido êxito. A ideia é que esses parlamentares conversem com interlocutores ali da Casa Branca para tentar convencer Donald Trump de voltar nessa decisão. Mas olha, eu já conversei com muitos deputados aqui do PL e de outros partidos do Novo, do MDB, que acreditam que essa viagem vai ser perdida, dinheiro gasto à toa. Na verdade, o único caminho, como disse aí o deputado Marcel Van Hatten, é a aprovação do PL da anistia. Eles alegam, inclusive, Geise, que o requerimento de urgência para que seja votado, para que vá direto para o plenário, já tem um número de assinaturas suficiente. Foi uma promessa, de fato, de Hugo Mota para se tornar presidente aqui desta casa, que colocaria em pauta, no entanto, ele não fez isso. Então, é a pauta de negociação do momento, inclusive já também apontada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos. A gente vai seguir acompanhando, então, todas essas manifestações que, como eu disse, já estão acontecendo em todo o país, buzinaços, caminhadas, mas que deve se culminar ali no dia 3 de agosto com uma grande mobilização em todo o país. Volto com você. Muito obrigada, Berê. Pessoal, nós temos aqui o Sóstenes, acaba de se manifestar, hein? O presidente do PL, sobre as contas bloqueadas da esposa Heloísa de Eduardo. Repudiamos veementemente o bloqueio das contas bancárias de Heloísa Bolsonaro, esposa do deputado federal Eduardo. Ela não exerce cargo público, não é investigada,
nem sequer foi citada em qualquer processo. Ainda assim, foi atingida por uma medida extrema, sem amparo legal. É a ditadura da toga avançando com as famílias. Nem criminosos perseguem esposas e filhos de seus adversários. Mas o Alexandre de Moraes rompe até os códigos morais mais básicos. Seguiremos firmes, não recuamos. A liberdade vencerá. Assinado aí, Sóstenes Cavalcante. E agora vocês vão ver uma história absurda. Falsificação de documentos, edição de audiência. Advogado denuncia isso tudo. Isso foi debaixo do olho do Xandão, aliás, permitido por ele. Um absurdo que aconteceu. E nós vamos ir para o outro canal. Eu já tenho mais de uma hora aqui, eu tenho que sair. Bora, Cacazinho, para o outro canal. Se você ficar aí, o YouTube vai te levar, tá bom? Nós vamos mostrar agora o documento falso. O bicho vai pegar. Vem cá, só ficar, o YouTube te leva. Beijo.